Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E a gente fala hoje sobre anjos da guarda ou espíritos protetores. É uma continuação, é a terceira parte desse tema. E a gente está na pergunta número 497, então, do Livro dos Espíritos. E a pergunta 497, então, diz assim: pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? E a resposta: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons, mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliado. Aplica-se então em auxiliá-la, aguardando que o seu protegido lhe volte. Esse tema e as perguntas seguintes vão tratar um pouco mais de explicar as situações, mas logicamente que não. Mas o que a gente já falou nas questões anteriores, que o que faz com que alguém esteja à mercê de espíritos mal intencionados é o alinhamento vibratório, o nosso pensamento. Como somos seres ainda em estado de evolução e, portanto, imperfeitos, e estaremos durante todo esse caminho até a perfeição e evolução, mas quanto mais imperfeitos, mais inerentes nós somos às vibrações mais densas, mais baixas, e por causa disso, mais afetados por espíritos não tão evoluídos, muito mais do que por espíritos mais evoluídos. O nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, como a gente já disse, é sempre um espírito de uma escala um pouco maior do que a nossa, e, portanto, um pouco mais desenvolvido. E por causa disso, ele está lá para nos auxiliar, para nos ajudar, nos encorajar na tomada das boas decisões. Mas, por sermos de uma escala pouco inferior a ele, estamos ainda imersos nesse mar de influências que podem ser afetados por espíritos não tão evoluídos. Cabe a nós, então, elevar o pensamento, aumentar a nossa vibração, fazer essa conexão com os espíritos protetores, para que eles possam, então, mais facilmente nos influenciar. Pergunta número 498 diz assim: será por não poder lutar contra espíritos malévolos que um espírito protetor deixa o seu protegido se transvie na vida? Ou seja, um espírito protetor, será que ele não consegue, ele não pode lutar contra espíritos malévolos, por isso que ele deixa a gente à mercê, o seu protegido à mercê de espíritos não tão evoluídos? E a resposta diz assim: não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio de bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor-lhes resistência. Não é a falta de capacidade dos espíritos superiores em combater o mal, mas uma consciência que eles têm que a proteção por todos os aspectos, a proteção contra todos os maus que possam nos advir, não vai fazer com que a gente evolua espiritualmente. Então é necessário que em um certo grau nós sejamos expostos a certas intempéries, a certos pensamentos, a certas inclinações não tão boas, para que a gente possa, através do desenvolvimento da força de vontade própria, no reconhecimento desses embates, que esses pensamentos não devem ser atendidos ou não devem ser seguidos à influência dos espíritos não tão evoluídos, que a gente escolha por vontade própria o direcionamento para um caminho melhor, que vai fazer com que a gente ganhe a sabedoria, a musculatura espiritual necessária para a gente continuar a evolução do bem. Então eles nos assistem, nos auxiliam, mas não podem roubar de nós o livre-arbítrio e deixam a gente de uma certa maneira expostos a certas influências
para que dessas influências a gente possa extrair dali a verdadeira sabedoria, o conhecimento que a gente precisa para poder seguir esse caminho no trilho do bem. Por estarem à disposição, estão sempre acessíveis aos nossos pensamentos quando os buscamos através de uma elevação do pensamento, para poder nos auxiliar e nos intuir nas boas direções, mas reservam a cada um de nós o livre-arbítrio para que a gente decida por vontade própria os caminhos que devemos tomar e para que a gente possa, através dos erros que a gente comete, aprender com eles para poder tomar decisões mais acertadas no futuro, quando essas situações voltarem eventualmente a acontecer. Pergunta número 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido, ou seja, está sempre perto do seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E a resposta: há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto de seu protegido. A gente já mencionou em perguntas anteriores que o espírito protetor, por ser de uma escala mais elevada, ele não convive no mesmo ambiente com seu protegido, ele mantém uma ligação através do pensamento, através da vibração, com o seu protegido, mas não está acompanhando ele a todo ponto, a todo momento, estando ao seu lado. Ele é acessável, ele é, quando solicitado, através do pensamento, inspira bons pensamentos, mas isso não significa que ele esteja ao lado o tempo todo. Então, embora, mesmo que ele não esteja nunca abandonado, não significa que ele esteja presencialmente ao seu lado, né, ao lado do protegido, ou inspirando, para que essa inspiração possa acontecer. A inspiração vem através do pensamento, e quando nós fazemos essa conexão com esses queridos amigos. Pergunta número 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Quer dizer, há de chegar um momento onde o protetor, o nosso espírito protetor, não seja mais necessário, que não precisaremos mais dele? E a resposta, sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se por si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual o momento chega em que não precisa mais do mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. A gente já comentou algumas vezes que o espírito protetor nos acompanha, às vezes, por várias existências, por várias reencarnações, enquanto ele consegue nos auxiliar, por estar num nível de evolução mais elevado, consegue, como um tutor, como um professor, nos auxiliar. A gente também já mencionou aqui que, tal como um aluno na escola, que o aluno não faz todo o seu aprendizado na mesma escola, nem todo o seu aprendizado com o mesmo mestre, com o mesmo professor, que é necessário que, à medida que a gente evolui, que a gente troque de professores, né, que a gente vá para professores com conhecimentos específicos e diferentes. Isso vai dando para a gente a nossa capacidade de evolução. Os nossos professores também estão aprendendo, também estão numa escala de evolução. Por serem espíritos mais evoluídos, não quer dizer que eles estejam completamente perfeitos e já sem nada mais para aprender. Eles continuam sendo tutoriados por outros espíritos protetores também. Então essa escala é muito dinâmica e esse processo acontece de uma maneira dinâmica, permitindo que todo mundo auxilie todo mundo seja sempre mestre e também discípulo ao mesmo tempo. Então, quando a gente não precisar mais desse espírito protetor, porque a gente alcançou uma evolução que era possível ser alcançada pelos conhecimentos do nosso amigo protetor espiritual, um novo protetor espiritual será dado com condições e com um nível mais adequado para que a gente continue nesse processo de evolução. E talvez esse espírito amigo protetor de hoje possa substituir os seus tutelados, os seus protegidos, por outros protegidos que demandem ainda, que precisem do conhecimento específico que ele tenha, onde ele possa ser mais colaborar. Só que isso não acontece de uma hora para outra. A gente sabe que a vida na Terra é um período muito pequeno em relação à vida espiritual, então esse planejamento e a troca eventual de espíritos protetores acontece na espiritualidade, no planejamento kármico,
quando a gente vai renovando essas experiências e pode fazer ali um inventário melhor, vamos dizer assim, do que a gente já aprendeu, do que falta aprender, do quanto o nosso amigo protetor consegue nos auxiliar para aquele tema específico, ou se às vezes demanda a troca para algum outro amigo que possa nos colaborar mais, né? Pergunta número 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que quando nos protegem não o fazem de modo ostensivo? Ou seja, por que a gente não sabe exatamente quem é que está nos protegendo e não conhece pessoalmente esse espírito que está à nossa proteção? Por que eles não acompanham mais de perto de maneira que a gente os faça reconhecer mais facilmente? E a resposta? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como uma criança a que não se consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Portanto, se não tiverdes responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e de tempos em tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. A gente também já comentou esses aspectos. Na medida em que a gente não sabe, esse acompanhamento, esse guia não é tão ostensivo assim, não é tão às claras, a gente se sente muitas vezes por conta e risco próprio. Através da prece, da elevação do pensamento, da meditação, a gente vai buscar então inspiração para a resolução dos nossos problemas. É nesses momentos que a gente recebe o auxílio, o apoio desses amigos espirituais para nos indicarem o melhor caminho para que a gente possa prosseguir. O mecanismo funcionando como funciona, do fato de não se saber exatamente e não tão ostensivamente a presença do Espírito, nosso Espírito protetor, faz com que a gente fortaleça nossas próprias pernas para seguir com esse caminho, que a gente se baseie muito mais no nosso livre-arbítrio. É sabido, e o efeito é bastante típico, né? Fácil a gente conseguir entender que se não fosse dada a chance para uma criança, por exemplo, tentar levantar e caminhar e cair, né? E levantar de novo e tentar de novo, fatalmente ela não andaria nunca, porque se a gente ficar sempre com medo que ela fosse você não sabe andar, você não consegue andar, você não tem força, você vai se machucar, você continuaria a vida inteira sem saber andar e sem ter ganho a musculatura necessária para que você pudesse caminhar. O que faz com que a gente progrida na vida, com que a gente aprenda novas coisas, é tentativa e erro. A gente vai tentando, caindo, aprendendo, ralando o joelho, aprendendo de novo. Se a gente se amedronta no primeiro tombo que leva da bicicleta, você nunca mais vai aprender a andar de bicicleta na vida. Então é necessário que você tente, você vai cair, vai tentar de novo. Algumas vezes machuca mais, algumas vezes machuca menos. Só que o que faz com que a gente ganhe destreza em qualquer coisa que a gente vai fazer são as inúmeras tentativas e erros que a gente tem. Isso nos fortalece, isso nos faz a preparação necessária para que a gente possa continuar a evolução. Por isso, esse amigo espiritual está ao nosso lado, nos auxiliando, no sentido de nos guiando, nos tutoriando, mas sem tolher o nosso livre-arbítrio, sem deixar tão claro que muitas vezes as ideias ou as opções das quais a gente acaba tomando, quando as toma acertadamente, foram orientações ou foram inspirações dadas por esses nossos amigos. Isso faz com que a gente, de uma certa maneira, ganhe autoestima de ter escolhido uma boa atitude, de ter decidido por uma boa saída e consiga ali então ganhar mais essa capacidade e a motivação para continuar na nossa evolução. Pergunta número 502. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si mesmo? E a resposta: constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para o seu progresso,
seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para o preceptor os bons êxitos do seu educando. Lógico, né? Que benefício que um espírito protetor tem quando o seu tutelado, quando o seu protegido toma boas ações, decide por bons caminhos. A mesma satisfação que um professor tem quando percebe que a maioria da sua sala, dos seus tutelados, dos seus alunos, aprenderam bem aquela matéria. A satisfação de saber que está ensinando adequadamente, que consegue, de uma certa maneira, entregar valor, agregar valor para aquela criatura, e que aquela criatura agora que tem um aprendizado, consegue caminhar mais firmemente com as suas próprias pernas. É como os pais, quando conseguem perceber que seus filhos crescem e começam a tomar boas atitudes na vida, começam a crescer. Parte, logicamente, é desempenho e escolhas feitas pelos filhos, mas uma parte desse processo, uma contribuição nesse processo, quer seja contribuição oral, quer seja contribuição de ensinamento mesmo sobre atitudes práticas da vida, é dos pais. E por isso os pais se orgulham tanto quando veem como que os filhos executam boas ações, quando eles cresceram, quando eles se tornaram adultos, responsáveis, pessoas civilizadas, que cuidam agora dos seus filhos também e da sociedade em que praticam. Item A da pergunta 502. É responsável pelo mau resultado dos seus esforços? E quando não dá certo? E quando o seu protegido não toma boas atitudes? Ele se sente responsável? A resposta: não, pois que ele fez tudo o que dependia. Por ser um espírito mais evoluído, mais adiantado, ele sabe quais eram as atitudes melhores a serem tomadas para o ponto de vista do seu tutelado, do seu protegido. Se o protegido não aceita, não segue as suas orientações, está na conta do livre-arbítrio do seu protegido. Ele tem todo o direito de adotar caminhos diferentes daqueles que lhes foram inspirados, e cabe a ele o resultado desse processo, né? Não cabe ao professor, ao mestre, ao espírito protetor, a responsabilidade pelas más escolhas que eventualmente possamos fazer. Pergunta 503. Sofre o espírito protetor quando vê que o seu protegido segue um mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de perturbação da sua felicidade? Ou seja, a felicidade do mestre, do protetor, do espírito protetor, não fica abalada, ele não fica triste quando o seu tutelado, o seu protegido não se sai bem? E a resposta: compungem-no os erros do seu protegido a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que, se não o faz hoje, amanhã se fará. Essa analogia que é feita com os pais, na medida em que os pais sofrem muito mais quando os filhos fazem más escolhas, e muitas vezes podem até se culpar pelas más escolhas dos filhos, está muito mais na nossa limitação terrena como pais, e quando não temos uma visão mais espiritual da situação, de reconhecer, e é essa visão privilegiada que os espíritos protetores têm, que nada está definido para sempre. As eventuais falhas, os eventuais fracassos obtidos hoje, hão de ser compensados de uma maneira ou de outra, porque a vida espiritual, a perfeição é um caminho contínuo, e todo o espírito está destinado à perfeição. Todos nós, todas as criaturas de Deus estão destinadas no caminho da perfeição. A gente pode demorar mais, pode demorar menos, mas o caminho vai ser sempre o bom. Quando a gente pensa no âmbito, no escopo terreno, vamos dizer assim, dos pais em relação aos seus filhos, por piores os caminhos que tenham sido tomados em relação aos seus filhos, os pais só conseguem abranger para essa existência. E parece que aquela existência foi perdida. Olhando pelo ponto de vista da espiritualidade, nenhuma existência é perdida. Nenhum mal é irremediavelmente feito, porque tudo que é feito mal pode mais tarde ser compensado. Se não compensado nessa vida, será compensado numa vida seguinte,
com outras experiências que serão propostas, que serão definidas, e aí a grande beleza e a grande misericórdia divina, né? Permitir com que a gente escolha os caminhos e arque com as consequências dos caminhos escolhidos. A gente pode escolher o pior dos caminhos, arcando com as consequências do caminho, das escolhas, das piores escolhas que a gente fizer. As consequências serão fatalmente um sofrimento muito grande, mas é justamente o sofrimento que é um fator de correção e um fator de decisão de escolhas futuras diferentes. Então todo o sofrimento só acontece ainda assim como um instrumento de modificação, um instrumento de perfeição. Na medida em que os espíritos superiores, esses espíritos amigos, protetores, têm uma escala de evolução maior do que a nossa, dos seus protegidos, eles conseguem enxergar isso muito mais claramente. Então nenhuma experiência é perdida, mesmo que mal executada, mesmo que as piores escolhas sejam feitas. Essas escolhas sempre servirão de base, de alguma maneira, para algum aprendizado que acontecerá. Se não acontecerá nessa, acontecerá numa próxima experiência. Pergunta número 504. Poderemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo da guarda? Quer dizer, dá para saber o nome do nosso anjo da guarda? E a resposta? Como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Ou seja, o que vai adiantar você saber o nome do espírito protetor que você tem? Você acha que é alguém que só tem as pessoas que você conhece, só tem os nomes que você conhece? E a gente sabe que invariavelmente, principalmente porque esses amigos espirituais são de uma escala mais elevada que nós, eles podem ter em algum momento participado, convivido conosco em alguma existência anterior, mas a gente não vai saber e também não vai lembrar. Então o nome pouco importa, o que importa é que a gente tenha essa consciência de que existe um amigo nosso, um espírito protetor, que nos auxilia e que nos ajuda e que a gente pode se inspirar nessa conexão com ele para fazer melhores escolhas. Essa ligação do nome ou de saber exatamente quem que é ou da aparência é só uma limitação que nós temos ainda pelo nosso grau de imperfeição, que queremos materializar tudo. Assim como a gente quer materializar a própria visão de Deus e achar que, quando a gente fala que fomos criados à semelhança de Deus, querer achar que Deus é um velhinho de barba branca que fica em cima da nuvem. Não faz o mínimo sentido que a gente tente materializar um conceito que é muito maior do que nossa pequenez, do que a nossa limitação. Isso vem muito mais no sentido das nossas capacidades, das nossas imperfeições no momento. Querer transpor isso para o nosso amigo espiritual, para o nosso espírito protetor, é, de uma certa maneira, a mesma referência. É querer fazer com que seja alguém com que você tenha simpatia, com que seja alguém que lhe seja agradável, que tenha uma aparência, que tenha alguém que você possa materializar, tocar e perceber, o que é muito improvável. Item A da pergunta 504 diz assim: como então o podemos invocar se não o conhecemos? E a resposta? Dá-lhe o nome que quiserdes, o de espírito superior, que vos inspire simpatia e veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. A gente já comentou também, em perguntas anteriores, que algumas figuras, alguns nomes são dados porque algumas pessoas, por exemplo, têm alguma afinidade a um nome de santo, por exemplo, né? E são apegados a uma certa imagem por uma afinidade psicológica. Por gostar de, eu gosto de São Judas, eu gosto de São Tadeu, eu gosto de Santa Maria. Então, esses nomes, na realidade, são nomes que emprestamos a essa figura que é o nosso contato com a espiritualidade. Quando a gente invoca esses nomes, através da nossa filosofia, daquilo que a gente tem de credo, que a gente tem de aproximação, são esses nossos amigos que são aqueles que estão mais prontamente, mais próximos de nós, que respondem. Então, o que importa para eles não é que nós os chamemos pelo nome que eles têm, mas essa invocação, essa elevação do pensamento, essa colocação da nossa vibração num nível de vibração mais elevada,
permite com que eles atuem sobre nós, nos inspirando. Isso também torna, de uma certa maneira, uma explicação bastante interessante sobre o ponto de vista de que, se a gente considerar simplesmente como espíritos protetores ou os anjos da guarda, a gente diria que são só os espíritas que têm espíritos protetores? Não faz o mínimo sentido, né? Se é uma lei divina e natural, é um recurso que Deus disponibiliza para todas as criaturas da Terra. Então, por que deixar de fora outros amigos que têm filosofias ou credos diferentes? Por que não chamar entidades com as quais às vezes as pessoas se apegam e com as quais têm afinidade, que eles emprestem essa figura, esse ícone que faz sentido, para que a pessoa possa se apegar e se vincular a esse contato, de maneira que, invocando esse nome especial, essa entidade especial com a qual você empresta esse contato com a divindade, eles possam se aproximar de nós e, a partir desse contato, em oração, em inspiração, em clamação, possam nos atender e nos inspirar para que a gente tome melhores decisões. É muito mais sentido, é muito mais lógico e também responde várias questões para que a gente possa fazer um entendimento comparado com outras filosofias e outras religiões também. Pergunta número 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Está aqui a continuidade da resposta, né? Não. Muitas vezes os que os dão são espíritos simpáticos aos quais tais nomes usaram na Terra e amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazei questão de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada benção, não costumais mandar outro por quem respondeis, como por vós mesmos, obre em vosso nome, é a questão. Ou seja, já que muitas vezes você vai pedir, vai rogar e vai insistir para que o nome seja dado, muitas vezes se emprestam de nomes de certas entidades, de certas criaturas, para que você tenha esse vínculo mais facilmente. A gente ainda tem muita dificuldade, dado o nosso grau de evolução, a tentar se conectar com o que parece o nada, com uma coisa imaterial. Então é muito mais fácil, às vezes, a gente emprestar essa conexão para uma figura, para uma imagem, para um nome de um santo ou de uma entidade, para que a gente possa mais facilmente fazer essa conexão. É um processo semelhante ao que a gente diz, por exemplo, quando se utiliza velas, incensos, por exemplo, para fazer as suas rogativas, para fazer as suas orações. Algumas pessoas precisam de um canal, de um meio, de um instrumento através do qual o seu pensamento seja elevado. E muitas vezes, por exemplo, quando se acende a vela, né, e se dá em sentimento em direção a um santo ou a Deus, o simbolismo da chama da vela e da fumaça da vela subindo é como se direcionasse o nosso pensamento para que acompanhasse. Então, o nosso pensamento se elevasse junto com a chama da vela, com aquele ritual que está sendo colocado. Mas é uma limitação nossa. Não, a gente não precisa desse suporte físico, dessa materialização para que esse processo, esse contato se estabeleça. Enquanto estamos num processo de evolução, a gente ainda usa certas muletas, certos canais para que isso funcione. Por isso que é muito fraco, e algumas correntes espíritas dizem, por exemplo, que acender vela não tem nenhum efeito, né? Orar para imagens não faz nenhum sentido. Na realidade não faz, mas às vezes nós precisamos ainda como um meio, como um instrumento, como uma orientação para que o nosso pensamento seja mais facilmente conectado. Há de chegar um momento onde esses meios, esses canais não serão mais necessários, mas que até lá nós os usemos como sendo um meio através da nossa inspiração possa ser elevada, não há nenhum mal, né? Por que condenar todas as outras filosofias, todas as outras religiões, todos os outros ritos, né? Que utilizam de uma certa maneira, às vezes material, às vezes ritualística, mas para fazer com que a pessoa, naquele momento específico onde o ritual está sendo exercido, que ela possa se conectar através do ritual com a espiritualidade, com seus amigos espirituais e obter
essa ligação, essa conexão com a espiritualidade e ser intuído por essa ligação, né? Senão não faz sentido, é como se somente o Espiritismo fosse a salvação, a tábua de salvação de toda a humanidade, e toda a humanidade um dia será espírita. O próprio Livro dos Espíritos diz que não, né? Porque nós temos várias maneiras diferentes, existem vários caminhos que nos levam ao Pai, e cada um de nós está num âmbito de evolução diferente, num nível de evolução diferente, tem uma cultura diferente, tem uma história espiritual diferente e demanda ainda muito tempo para a nossa evolução, para se desconectar desses suportes que nós usamos até hoje, né? Então não há nenhum problema quanto a isso. E nessa questão em especial, o Livro dos Espíritos ajuda a entender esses processos. Pergunta número 506. Na vida espírita, reconheceremos o Espírito nosso protetor? Ou seja, depois de desencarnado, reconheceremos esse Espírito que nos foi o Espírito protetor durante a nossa existência encarnada? E aí a resposta, de certo, pois não é raro que o tenhais conhecido antes de encarnardes. Ou seja, nesse pacto, nessa ligação entre professor e aluno, entre tutor e tutelado, entre mestre e discípulo, em algum momento da nossa história nós fomos nos apresentados e apresentados como sendo seus alunos, seus tutelados. A gente não tem consciência enquanto aqui encarnado, mas quando a gente retorna à pátria espiritual, essa consciência também gradativamente vai retornando. Então fica mais facilmente reconhecer que esses amigos nos cuidaram durante o tempo que estivemos encarnados e que possivelmente ainda cuidarão de nós em outras existências futuras. Pergunta número 507. Pertencem todos os espíritos protetores às classes de espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se um espírito protetor de seu filho? Resposta. Pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedido por Deus. O pai que protege o filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. A gente ainda tem uma certa limitação de querer categorizar de uma maneira muito estanque, né? A gente consegue, precisa de uma certa maneira enxergar, não, é pequeno, médio, grande, quando na natureza, na realidade, as coisas não acontecem de maneira como se estivesse mudando chavinha, como se estivesse mudando de degrau, né? Então você precisa estar num degrau diferente. As coisas acontecem de uma maneira muito linear. Então o que a gente sabe é que para que alguém possa ser tutor de um espírito encarnado aqui na Terra, deve ter um grau mais elevado de conhecimento, porque senão seria um louco cuidando de um louco. Assim, você é um cego cuidando de um cego. É preciso que você não vai colocar um dos próprios alunos que pertencem à turma para dar aula para a turma, a não ser que ele tenha um nível mais elevado. Você escolhe pessoas que têm um grau de conhecimento mais elevado do que a turma, para que possa ter o que ensinar para aquela turma. Da mesma maneira que eu disse que, dado um determinado momento, aprendido aquela disciplina, aquela matéria, você precisa de um outro professor no ano seguinte, com outras disciplinas e outras matérias, que eventualmente aquele professor já não tem mais condição de ensinar, porque não é a sua especialidade, não tem o nível necessário para poder ensinar. A gente também tem que levar essa escala para esse processo de proteção. Como a gente não tem, cada um de nós evolui de uma maneira muito pessoal, à medida do seu esforço, do seu empenho e do quanto erra e do quanto acerta e o quanto se aplica ou não se aplica, ou quanto se esforça ou não se esforça, o nosso grau de evolução também se dá de uma maneira que não existem patamares ou nível 1, 2, 3, 4, 5. Não existem 5 níveis, 10 níveis, 20 níveis. Existem níveis, existem conhecimentos. E a gente precisa de alguém que tenha o conhecimento necessário para nos auxiliar. Então, nesse processo, a gente só consegue fazer esse reconhecimento. São sempre espíritos puros e perfeitos? Não, porque espíritos puros e perfeitos, primeiro que a gente já comentou aqui,
que espíritos perfeitos não há, só existe Deus perfeito. Se algum espírito atingir o estado de perfeição, terá atingido o estado de Deus, porque só Deus é perfeito, a perfeição só Deus. Então, todos aqueles que a gente considera como sendo espíritos são mais perfeitos do que nós. Relativamente, conhecem mais ou menos do que nós. Mesmo espíritos que para a gente são considerados numa escala muito elevada, estratosfericamente elevada, citando aqui, como eu já citei antes, Jesus, por exemplo, eles não são espíritos perfeitos, na medida em que ele ainda não virou Deus e não virará Deus. Ele tem um grau de evolução estratosfericamente muito mais elevado que nós. Para o nosso ponto de vista, atingiu a perfeição, mas do ponto de vista dele, ele sabe o quanto tem ainda para aprender e para melhorar. Motivo pelo qual ele continua, ele tem suas provas, ele tem seus trabalhos, ele tem suas responsabilidades e também tem espíritos acima dele, que também são seus espíritos protetores e que os auxilia no processo, no trabalho que ele tem que fazer. Assim como ele também é espírito protetor e tem outros espíritos abaixo dele que dependem da sua assistência, como a gente já citou aqui, por exemplo, o espírito de Ismael, que é responsável pelo Brasil, que é tutelado por Jesus. Assim como todos os outros espíritos dos outros países, das grandes nações, são tutelados por Jesus também. Então eles são orientados por Jesus. Ismael orienta outros espíritos em níveis diferentes acima de nós, que de uma certa maneira ajudam a organizar e manter uma certa estrutura para o nosso país, até chegar no nível desses, de tutelado a tutelado, no nível que nós nos encontramos hoje. Pergunta número 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e os que lhes sobrevivem? Ou seja, alguém que saiu muito bem nessa existência pode passar a vir a ser um espírito protetor depois de desencarnado? A resposta: mais ou menos restrito ao poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Ou seja, se estavam conosco aqui, numa existência em conjunta, é muito provável que não tenham tanta evolução espiritual assim, podem relativamente ser mais evoluídos em determinados aspectos que outros, podem relativamente e por interesse, por devoção e por amor, terem uma proximidade muito grande de nós, podem ser espíritos amigos e familiares que continuam na espiritualidade, eventualmente com proximidade nossa e que podem nos auxiliar também, nos intuir, mas não estão numa escala evolutiva, não têm a evolução suficiente para se tornarem espíritos protetores, né? A não ser que eles tenham evoluído demais e eventualmente tenham vindo para cá só para poder nos ajudar ou ajudar um grupo de pessoas ou tenham vida em missão. Em regra geral, né? Espíritos que são muito convíveres, aqueles que convivem durante um tempo junto, têm relativamente o mesmo grau de evolução e por isso a gente depende de espíritos um pouco mais evoluídos para que possam ser considerados nossos espíritos amigos e protetores. Bom, a gente para por aqui. A gente retorna na próxima semana, então tem mais um trecho ainda para a gente falar de anjos e espíritos protetores. Então estamos Anjos e Espíritos Protetores, do capítulo 9 da Intervenção dos Espíritos do Mundo Corporal, do livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos do Livro dos Espíritos. Até lá!